Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário. O importante é que nós estamos buscando aquele que nos chamou, que é o nosso Criador. E vamos falar um pouquinho de Provérbios 3, que é um provérbio muito sábio e maravilhoso. Então, esse provérbio se chama Exortação da Sabedoria a Obedecer ao Senhor. Aqui no início, no primeiro versículo que vamos ler, fala assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Então, aqui no primeiro versículo, Deus está falando com uma pessoa muito especial, com uma pessoa muito querida, uma pessoa que busca Ele com espírito e verdade, porque Ele está chamando muito intimamente, Ele está falando, meu filho, filho meu. Amém? E com certeza essa pessoa é você que está aí agora escutando essa palavra maravilhosa. E ele fala assim, se você guardar os meus mandamentos e os meus ensinos, ele vai te abençoar. Ele está dizendo para você como ser abençoado através do ensino e dos seus mandamentos que você vai guardar no seu coração. Você vai ser abençoado com a primeira bênção de Provérbios 3, que ela é no segundo versículo, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Se você quiser ter paz, se você quiser ter mais anos de vida, é só seguir aqui o conselho do seu pai, que está te aconselhando, você que é filho, você que é amado, você que é querido de Deus, ele está te aconselhando guardar os ensinos dele e os mandamentos dele no seu coração, que você vai ter paz e anos de vida. Aí no terceiro versículo ele fala assim, não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Ele está dizendo mais uma vez aí, ó, escreve no teu coração, deixa guardadinho ali, porque é o lugar seguro, né? Porque o único que conhece o nosso coração é Deus. Então, tá num lugar seguro, né? E a gente tem que prestar atenção com o coração, porque é no coração que saem as fontes de vida, né? Para o nosso corpo, para a nossa vida. Então, vamos lá. A fidelidade e a benignidade. Ata no seu pescoço, como se fosse, né? Como se fosse uma joia preciosa, porque é uma joia preciosa, muito mais preciosa do que uma joia que nós vemos por aí. Então, se você fizer isso, escrever na tábua do teu coração e atar a fidelidade, a benignidade no teu pescoço, ele vai te abençoar com a segunda bênção de Provérbios 3, que é acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então você vai ter graça diante de Deus. Nós sabemos que Davi achou graça diante de Deus. E rei Davi foi um grande homem, não só espiritualmente falando, mas também ele foi um grande homem para o tempo de Israel. Ele foi o segundo rei de Israel, um homem de honra, um homem que levou um povo a adorar o único Deus, um homem que foi escolhido segundo o coração de Deus. Então, isso é muito maravilhoso, ter graça, né? Achar graça diante de Deus. Todos os servos de Deus, na Bíblia a gente sabe que procurava graça diante de Deus. E ele não vai te dar só graça diante dele, ele vai te dar boa compreensão diante dos homens também. Então você vai ter bom êxito na tua vida. E no quinto versículo, a coisa diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não te intribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então aí, ó, a quarta bênção aí é endireitar as nossas veredas. Se nós confiarmos nele de todo o nosso coração, e se nós não nos intribarmos no nosso conhecimento, ele vai nos endireitar as nossas veredas. E nós precisamos todos os dias ter as nossas veredas endireitadas, né? Vivemos num mundo tão louco, cheio de caos, né? E a gente precisa mesmo da orientação de um ser tão sábio como é o nosso Criador. Aí, depois que ele endireitou as tuas veredas, depois que você fez o que ele falou para você fazer, para você obter essa bênção aí, vamos ver o sexto versículo que fala assim, o sétimo fala assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal.
Então não seja sábio aos seus próprios olhos, não pense que você é o bambambam da história, que você é o melhor de todos, porque todos os dias nós temos que aprender alguma coisa de novo, né, pra gente poder caminhar, porque é uma caminhada após a outra, é uma luta após a outra, sabemos que somos em guerra, então nós temos que nos revestir de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de todas as armas espirituais que o nosso Criador nos coloca à disposição. E aparta-te das coisas malignas, aparta-te das pessoas fofoqueiras, aparta-se das pessoas que planifica o mal para o próximo, né? Aparta-te do roubo, da destruição, aparta-te da infidelidade, seja fiel, seja honesto, aparta-te do mal, porque isso, olha o que é a quinta bênção aí, gente, vamos anotar, porque é muita bênção, né? A quinta bênção fala assim, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que maravilha, refrigério para os meus ossos, saúde para o meu corpo. É o que o ser humano procura todos os dias, é cura para o corpo, né? Vivem em farmácia gastando dinheiro para poder curar de alguma doença, vivem pedindo conselhos a psicólogos desse mundo, né? Para poder ter paz para dormir, porque tem dor no braço, tem dor de cabeça, dor na perna. E Deus está te dando aí a sabedoria para poder ser saudável no corpo, para ter saúde nos teus ossos. É só você se apartar do mal, é só você não ser sábio aos seus próprios olhos, que Deus vai te dar aí oitavo versículo aí, que é a quinta bênção de Provérbios 3. E lá no 9 fala assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Vamos ter entendimento desse versículo muito importante. Deus não precisa de dinheiro de ninguém, Ele é riquíssimo, Deus tem todas as coisas, Ele criou todas as coisas são dele. Jesus é exemplo, Jesus disse, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, dinheiro não tem parte com Deus, não tem parte com o reino do céu. Deus fala no Antigo Testamento que a grande raiz do mal é o dinheiro. Então, vamos estar muito atentos. Deus está falando simplesmente para você ser uma pessoa que abençoa as outras pessoas, porque você é um abençoador, você nasceu para abençoar. Então, se tiver na tua mão para abençoar as pessoas, se você tiver possibilidade, se você tiver condições financeiras, ajude o teu próximo, procure saber quem precisa de ajuda, se você tiver possibilidade de ajudar em qualquer área da tua vida, porque é isso que vai fazer você prosperar, porque aí tá a 10ª bênção de Provérbios. Não, a 6ª bênção, no 10º capítulo, tá aí a bênção que você vai receber se você tiver caridade. Você vai receber essa bênção aqui, ó. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você vai ser próspero, porque você é um abençoador. Porque é isso que Deus quer dos teus bens materiais, que você seja abençoador, que você abençoe as pessoas. Ele não precisa de dinheiro de homem, porque ele não é filho do homem para que menta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse a Davi, quando Davi queria construir o templo para ele, porque Davi falava, Deus não tem casa, eu tenho que construir uma casa para Deus. Deus respondeu ao profeta, falou ao profeta, eu não preciso de casa feitas por mão de homens. Eu não habito em casa feitas por mão de homens. Ele foi muito, muito honesto e muito sincero, porque ele é Deus, né? E ele sabe de todas as coisas. Então, e ele fala aqui de novo, ele te chama assim, ó, filho meu, te chamando intimamente, falando com alguém íntimo, né? Porque um pai, ele tem intimidade com seu filho. Ele fala, filho, vem aqui, meu filho, quero falar com você, escuta o que eu tenho para te dizer. Aí ele fala assim, filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor e nem te infandes na sua repreensão. Então, quando Deus repreender as nossas vidas, nós temos que nos alegrar, porque olha o que ele vai falar aqui no 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho quem quer bem. Então, nós sabemos, se Deus nos repreende, é porque nos ama as nossas vidas e tem cuidado com as nossas vidas. Então, nós temos que nos alegrar, não ficar falando, Deus me puniu, Deus me castigou. Deus não castiga ninguém, não. Deus dá a oportunidade de nós aprendermos cada dia mais com os nossos erros, porque nós não somos como a pedra de diamante que lapida uma vez só e tá pronta, não. Nós todos os dias temos que ser transformados
todo dia tem uma lapidação para o nosso caráter, né? Para que Deus possa forjar cada dia mais o caráter do ser humano, porque nós precisamos disso. E ele nos ensina com toda a sua bondade e benignidade. E aqui no 13 fala assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que as pérolas, e de tudo que pode desejar não é comparável a ela. Então, que maravilha, tá falando tudo aqui para vocês. Sabedoria conhecimento, adquire sabedoria e conhecimento, porque ela é mais preciosa do que o ouro mais fino, do que a prata, do que as pérolas. Não existe nada comparável a ela, você não pode nem imaginar, não existe nada comparável a essas duas coisas, né? Sabemos que nós temos um Deus sábio e sabemos que Provérbios foi escrito por um homem muito sábio, que foi o rei Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. Então vamos pegar exemplo aí, né, das coisas boas da vida. E aí no versículo 16 fala assim: o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. O que a gente estava falando lá, Deus não precisa de dinheiro de ninguém, porque ele é rico, tem riquezas e honra na sua mão esquerda. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, que é o 17. E terminamos aqui a palavra aqui em Provérbios 3. Os caminhos do Senhor, terminamos com os caminhos do Senhor que são deliciosos, o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Que maravilha escutar palavras tão sábias, palavras poderosas que edificam a nossa vida, que nos dá a oportunidade de poder caminhar cada dia mais com o poder de Deus, sabendo que Deus tem algo de especial com cada um de nós, para cada um de nós, diferenciado, porque Deus trabalha com cada um de modo diferente, mas Ele ama todos nós iguais. E é isso que a gente tem que tomar posse, porque o mundo está em caos e nós somos as pessoas escolhidas, chamadas para trazer paz para aqueles que são filhos de Deus, escolhidos de Deus. Meditem aí no Provérbios 3, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e o Senhor tem mais para nossas vidas. Um grande abraço.